e foi encenado. Eu destaco daquele texto, o versículo 12, onde o Senhor diz: Abraão, Abraão, não machuque o seu filho e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a mim, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. E assim nos convido a refletir no tema, o Pai. Que o Pai, o nosso Pai Celestial, esteja conosco e ao meditarmos em Sua Palavra, possamos ser fortalecidos na confiança neste Pai que enviou o seu Filho, para que por meio do Filho tenhamos vida. E uma vez fortalecidos nesta fé, nessa confiança em Cristo e capacitados a testemunhar, possamos então contar para muitos que nós temos um Pai que nos ama a ponto de enviar o seu Filho que nos veio salvar. Amém. Podeis tomar assento. Esse Dia dos Pais é evidente que é um dia de recebermos abraços dos filhos, de recebermos parabéns, mas também é um dia oportuno para meditarmos sobre esta nova sublime vocação, nobre sublime chamado de Deus, de sermos pais, ou de até mesmo nos prepararmos para sermos pais. Pai, o Senhor está disposto a fazer a vontade de Deus? Vou perguntar de novo para os queridos pais. O Senhor está disposto a fazer a vontade de Deus? Sim. Da boca para fora, vemos belos discursos. Sim, sim. Mas na prática, nem sempre sai do papel. Vemos pais prometerem diante do altar do Senhor, no dia do santo batismo do seu filho, que irão educá-lo na fé batismal, e assim ensinando-lhes a palavra de Deus, desde o levantar ao deitar, testemunhando a fé por palavras e ações, levando a família regularmente aos cultos conforme o mandamento do Senhor. Quantos não cumprem a sua promessa? Quantos vêm diante do altar, trazem seus filhos ao batismo e raramente retornam? Quantas vezes nossa família vê o Senhor Pai lendo a Bíblia? Quantas vezes os nossos filhos veem nossos pais ouvindo a voz do Senhor na leitura bíblica? Quantas vezes nós pais somos vistos pelos nossos filhos orando juntos, os ensinando? Os pais, os filhos sabem o tom de voz do pai ao cantar os hinos de louvor a Deus? Os meus filhos sabem que eu sou desafinado, mas eles conhecem a minha voz. Eu não deixo de cantar e louvar a Deus, mesmo de forma desafinada. O filho e a esposa sabem das vezes que o Senhor Pai compartilhou o Evangelho com outras pessoas. Eles sabem que você tem certeza da vida eterna, ou nem você não tem certeza? Ou você, pai, sabe que sua esposa e seus filhos têm certeza de que estarão com Deus no céu? Ou esse assunto não é conversado, tratado no ambiente mais importante e sagrado que Deus nos deu, a família? São perguntas importantes de refletirmos no Dia dos Pais. Essa semana, uma visita para uma senhora de 87 anos, no
avó de 87 anos, ela recitou uma oração para mim e para outra pessoa que estava ali. Sabe quanto tempo atrás, ou há quanto tempo aquela avó aprendeu essa oração? Ela tem 87 anos. E ela aprendeu aquela oração há mais de 80 anos. E sabia recitá-la muito bem. Fazer aquela oração muito bem. E sabe quem a ensinou esta oração? Os seus pais. Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe, todos os dias oravam conosco, dizia aquela avó. E nos perguntamos, os nossos filhos podem dar o mesmo testemunho? Os nossos filhos também podem dizer, o meu pai e minha mãe sempre oram com a gente? Eu me recordo também que meus pais oravam com a gente. E quando era um dia de chuva, onde tinha mais tempo, a gente sentava, muitas vezes na casa, não tinha sala, cozinha separada, era tudo junto, uma casa de tábua, e então a mãe fazia uma pipoca e era o momento de a gente aprender coisa nova da palavra, uma nova oração. E eu me recordo que, como as casas eram de parede de madeira, e aí a gente estava no nosso quarto, o pai e a mãe no quarto deles, e a gente escutava eles orando, o pai e a mãe juntos. Fazemos isso hoje. Fazer a vontade do Pai. Esta é a questão inicial. Esta foi a atitude desse pai que vimos na encenação do departamento de teatro. Aquele pai, ele ouviu a voz de Deus, do Senhor, e disse: sim. Juntou, pegou seu filho, seu empregado, e foi prestar culto, sacrifício a Deus, conforme Deus havia os chamado a realizar. A confiança que o pai Abraão depositava no Deus Criador dos céus e da terra o levou a agir de acordo com o chamado. O autor aos Hebreus relata que foi pela fé que Abraão ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Ou seja, porque ele confiava em Deus, ele fez o que Deus lhe pediu. Ouviu a voz de Deus, do Senhor, e disse: sim. Juntou, pegou seu filho, seu empregado, e foi prestar culto, sacrifício a Deus, conforme Deus havia os chamado a realizar. A confiança que o pai Abraão depositava no Deus Criador dos céus e da terra o levou a agir de acordo com o chamado. O autor aos Hebreus relata que foi pela fé que Abraão ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Ou seja, porque ele confiava em Deus, ele fez o que Deus lhe pediu. E o mesmo autor aos Hebreus, ele ainda lembra que sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, Abraão veio até o Monte Moriá para oferecer o seu filho, o seu único filho, o filho de um pai centenário, de um pai que teve o seu filho aos 100 anos, filho de uma promessa que Deus havia feito, onde Deus lhe falou que ele será pai de milhares de pessoas que nem as estrelas do céu e os grãos de areia. E agora Deus pede para sacrificar o seu único. Mas ele confiava no seu Senhor e fez o que o seu Deus lhe havia pedido. O filho Isaque confiou
nas palavras do pai, quando questionou o seu pai a respeito do sacrifício. Pai, mas cadê o carneirinho para o sacrifício? O pai tranquiliza: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar o carneirinho para o sacrifício. E o filho confiou no pai. Os filhos confiam nos pais. Nós que temos filhos sabemos o quanto eles confiam na gente e como isso é importante. Mas também nós lembramos e devemos saber como é necessário que os filhos aprendam a confiar em Deus, pelo exemplo que nós pais damos de uma confiança, de uma entrega a Deus. Não só da boca para fora confio em Deus, mas em atitudes. Deus vai nos abençoar. A sua vontade será feita sobre a nossa vida. O Senhor está com a gente. Mas no culto eu estive conversando com a dona Gonçalina, onde ela ainda testemunhava que à meia-noite ela foi para a rua para atender uma demanda, e a vizinha questionou: como assim a senhora nesse momento? E ela disse: eu vou convidar o meu Deus para me guiar e me acompanhar. E eu sei que Ele não vai me desamparar, eu vou ir. E ela foi e voltou, guiada por Deus. Isso é confiança naquele que realmente cumpre o que promete. Aquele que realmente faz o que diz nas Sagradas Escrituras. E ao olharmos para a experiência que Abraão teve com o seu filho, inevitavelmente nós olhamos para um outro pai que também oferece o seu filho em sacrifício, alguns milhares de anos depois. Porque o Senhor disse que vai abençoar todas as nações por meio da descendência de Abraão. E então, agora, este pai não providencia um carneirinho, mas ele entrega o seu unigênito filho, Deus de Deus, feito homem, nascido da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. E então, o seu filho, o filho do nosso Pai, é crucificado e derrama o sangue, inocente sangue, ele é sacrificado em favor de toda a humanidade. Sim, Deus, nosso Pai Celestial, entregou à morte o seu Filho Jesus, para que, com sua morte de cruz, o seu inocente sangue derramado fosse para lavar os nossos pecados, para que o nosso coração de Pai, que ao olhar para a sua vida, percebe quanto tem dificuldade de cumprir o seu chamado, ele encontre consolo neste Pai que não poupou o seu Filho, para que mesmo nós, pais tão falhos, consigamos dizer: sim, Pai, quero sim fazer a tua vontade. Este é o nosso Pai. Esse é o Pai que você veio adorar nesta manhã de culto. É a este Pai que você dá ouvidos como Pai, para que Ele te acolha em seus braços amorosos, mas para que Ele também te dê sabedoria para que possas continuar cumprindo esse nobre e sublime chamado. Eu te tirei da casa dos teus pais e te dei uma esposa para que você possa formar uma nova família. É Deus chamando e constituindo, dando continuidade às suas gerações para abençoá-las em Cristo Jesus.
E constantemente Deus, o nosso Pai, nos confronta com a sua palavra e por meio dela nós identificamos as nossas falhas, fraquezas e temos a oportunidade de, diante do altar do Senhor, como fizemos hoje, na voz do Sérgio Beck, nós podemos confessar os nossos pecados e receber dos braços do Pai, na voz do Filho, Jesus, os teus pecados estão perdoados, papai, mamãe, filhinho. A vossa relação continua sendo cuidada e abençoada por mim. Por isso nós voltamos para a casa do Pai, porque Ele é que nos abençoa. O Pai, o Deus e Pai a quem Abraão obedeceu por confiar nele, e por ele foi aprovado, né? Deus aprovou a fé de Abraão. No Evangelho de hoje, Jesus fala a respeito desse Pai, revelando novamente a sua vontade. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna. E no último dia eu os ressuscitarei. A vontade do nosso Pai, esse Pai que chamou Abraão, ele, pela fé nele, tenhamos vida eterna. E aí está o segredo da paternidade. Nós não criamos filhos para ficarem conosco aqui, né? Deus vai usá-los para continuar a sua criação, mas Deus nos dá filhos para que eles estejam conosco na eternidade, que eles estejam conosco no céu. E esse é o nosso trabalho como pais. Às vezes a gente se empolga e se entusiasma com uma infinidade de funções que realmente um pai tem. Nós nos preocupamos com a saúde dos filhos e é justo que assim o façamos, com o seu futuro, com os estudos, com a formação de nova família. Procuramos aconselhar os filhos para que eles façam uma escolha certa. Nos preocupamos com os perigos deste mundo, os vícios, as drogas e tantas outras porcarias, mas, acima de tudo, nós pais, como filhos de Deus, somos chamados a cuidar da vida eterna dos nossos filhos, do lugar deles junto ao Pai. Que privilégio Deus nos dá, porque Ele nos deu a sua palavra, que nos mostra a maneira como nós levamos nossos filhos à fé. Por isso, quando nós trouxemos os nossos filhos para o batismo, nós estamos cumprindo o chamado de Deus. Parabéns a cada pai que trouxe o seu filho ao santo batismo. Louvado seja Deus. Esse é o primeiro passo de uma maravilhosa caminhada de pais e filhos, quando eles renovam a cada semana essa comunhão com Deus diante do altar do Senhor, quando eles ouvem a palavra e meditam na palavra do dia a dia. E assim, como aquela vozinha que aos 87 anos lembra da oração que seu pai e sua mãe ensinaram, assim também nós lembramos aqui dos belos ensinos da fé que os nossos pais nos deram. Até que um dia nós iremos estar novamente com os nossos lá na vida eterna no céu. Por isso, as palavras de Jesus no nosso Evangelho são muito importantes. O pai e a mãe se preocupam com o pão dos filhos. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais jogarei fora, desprezarei. Vamos dar aos nossos filhos o pão que não estraga, que não mofa, que é o pão da vida, Jesus Cristo. E assim nós daremos aos nossos filhos o mais importante, porque o Senhor diz: e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, amados pais, que privilégio de sermos pais cristãos. E nesse dia dos pais, quero animá-los a cuidar de vossos filhos com amor, ensinando-os a confiar em que Deus provê tudo necessário para a nossa vida e que Ele já proveu tudo necessário para a nossa vida eterna no céu. Amém.
Nos coloquemos em pé. Que o nosso Pai Celestial nos abençoe para que esse dia festivo, o Dia dos Pais, nós possamos refletir da importância da nova missão que Deus nos deu de sermos pais aos olhos de Deus, fazendo a vontade do nosso Pai Celestial. Amém.